eu só queria dar um recado para vocês, que na nossa aula de hoje acabou tendo um errinho ali de digitação, que quando eu estava fazendo o resumo eu acabei não vendo que nos táxons a gente também tem o filo, e na verdade o macete é rato frito com orégano é gostoso, experimente. Perdão o erro aí quase se for escrever alguma coisa, ou na hora que eu vou falar dos táxons também, você lembra disso que tem o rei no filo. E é isso, bora pro resumo. Gente, na videoaula de hoje a gente vai fazer um resumão dos capítulos 2, 3, 4 e 5 de Biologia. Eu não fiz do capítulo 1 porque a nossa professora fez um slide específico pro capítulo 1 com resumos e macetes para estudar. Então vamos começar do capítulo 2. O capítulo 2 trata de ácidos nucleicos. A função dos ácidos nucleicos é armazenar ou transmitir informações genéticas. Primeiramente, o que são informações genéticas? DNA, RNA e cromossomos. E aí, o que seria essa função? Seria guardar ou passar essas informações genéticas para outras etapas. E a nossa formação dos ácidos nucleicos, quando a gente vai escrever a formação dos ácidos nucleicos, a gente tem que colocar um fosfato, uma pentose, que geralmente é o açúcar, e uma base nitrogenada. Só que as nossas bases nitrogenadas têm classificações. As bases purinas são a adenina e a guanina. E as bases pirimidinas são a timina, citosina e uracila. Lembrando que o RNA não tem a timina e que no lugar dele é a uracila. Assim como o DNA não tem a uracila porque tem a timina. E as nossas informações genéticas, o DNA, quando a gente vai falando de DNA, a gente está falando de duas fitas. De RNA, uma fita só. E de cromossomos é quando a gente está se referindo a uma molécula de DNA. As nossas bases nitrogenadas se combinam. A adenina combina com a timina, e a guanina combina com a citosina. Mas lembrando, o RNA não tem a timina, então no lugar dele é a uracila. Então no RNA, a adenina combina com a uracila. Então a gente tem um macetinho para isso, que seria Agnaldo Timóteo. Tá lá o Agnaldo Timóteo, gente, que a adenina e a timina. E tá o Gal Costa, que é a guanina e a citosina. Só que os nossos RNA tem tipos. O nosso RNA tem tipo, porque ele é único, né, gente? Não tem plural. Ele pode ser mensageiro, o próprio nome já diz, leva uma mensagem. Então ele vai levar a mensagem do gene para formar uma proteína. Mesma coisa o ribossômico. Ribossomos. Gente, a gente vai ver mais pra frente que a função do ribossomos é sintetizar proteínas. E o RNA ribossômico vai formar ribossomos. E a gente tem o RNA transportador. Gente, o próprio nome já diz, transporta. Ele vai carregar os aminoácidos para formar proteínas. Então agora a gente já foi pro capítulo 3 já. No capítulo 3 a gente vai falar de membrana plasmática. A membrana plasmática tem suas características. A primeira delas é que ela é uma das coisas básicas para ter uma célula. Inclusive, outra característica sua é que ela está presente em todas as células. E ela é lipoproteica, ou seja, tem lipídios e proteínas. Tem um mosaico fluido, ou seja, as substâncias que estão dentro da membrana plasmática, elas possuem fluidez, elas têm uma tranquilidade lá dentro. E ela é semipermeável, ela tem uma parte permeável e uma não. E ela possui permeabilidade seletiva, que seria selecionar quem entra e quem sai dela. E justamente isso combina com a função da membrana, que é revestir a célula, proteger ela e selecionar o que entra e o que sai. Dentro da membrana plasmática, a gente tem dois tipos de transporte. Transporte passivo e transporte ativo. Nos dois, eles vão definir as substâncias que passam lá dentro da membrana. Só que no transporte passivo, a gente não tem gasto de energia. E os nossos transportes passivos são a difusão. A difusão, ela passa o soluto. Já a difusão simples, o próprio nome já diz, ela vai deixar a substância passar direto pela camada fosfolipídica. Então, simples passa direto. Na facilitada, difusão facilitada, o próprio nome já diz, gente, quando tem alguém para facilitar. E tem a osmose, que é a passagem de água de onde tem mais soluto para o que tem menos soluto. A gente não acabou de ver que a difusão não passa o soluto? Então a osmose vai passar a água
para onde tem mais soluto e menos soluto que entrou dentro da membrana. Sempre que a gente estiver falando de passagem de água, lembra de osmose. Só que no transporte ativo a gente tem gasto de energia. E a gente tem dois tipos de transporte ativo. A endocitose, que é quando as vesículas entram para a célula. E a endocitose é a mesma coisa que fagocitose e pinocitose. Independente se estiver escrito endocitose, fagocitose, pinocitose, é tudo a mesma coisa. Agora a gente tem a exocitose. Gente, o próprio nome já diz. Todo mundo tem ex. Se não tem, um dia vai ter. O ex não sai da sua vida, é a mesma coisa com as vesículas, gente. Assim como o ex sai da sua vida, a vesícula sai da célula. É a mesma coisa de secreção e excreção. Quando a gente está com a sinusite atacada, a gente tem muita secreção no nosso nariz. E a gente precisa tirar ela, que é justamente a secreção que a gente tira. E a excreção é a mesma coisa, gente. Ex saiu da sua vida, vai sair da membrana. Agora a gente já está no nosso capítulo 4. No nosso capítulo 4, a gente vai falar do citoplasma, que é uma das outras partes básicas de uma célula. E o nosso citoplasma, dentro da composição dele, a gente tem o citosol. A gente não tem as células procarióticas e eucarióticas quando não tem e tem núcleo? Então, gente, o citosol é onde está o núcleo da célula. Sabe aquele núcleo que a gente estuda? Pois é, ele está no citosol. E a composição do citoplasma, além dele ser formado com o citosol, ele possui a maior parte de água, o resto de proteína e o restinho de aminoácidos, sais minerais e etc. Agora a gente tem as organelas citoplasmáticas. Gente, essa é a parte mais difícil do conteúdo, porque você tem que decorar a função de cada organela citoplasmática, e não são poucos. Só nessa página aqui, só nesse slide, tem 5, mas depois tem mais. O primeiro de todos é o ribossomos. A gente não viu o RNA ribossômico? O que ele fazia? Ele não formava proteínas? Os ribossomos vão fazer exatamente isso, sintetizar proteínas. E a gente tem o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático sintetiza, armazena e distribui substâncias. O ribossomo sintetiza proteínas. O retículo endoplasmático sintetiza, armazena e distribui substâncias. A gente tem o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Ele modifica e empacota substâncias. Gente, essa parte é mais decorativa, então só vou ler o que está no slide. Os lisossomos, eles realizam digestão intracelular. Os peroxissomos, ele é o metabolismo de ácidos ácidos graxos e álcool. Continuando, a gente tem mais 5, gente, 10. A gente tem as mitocôndrias, que realizam a respiração celular. Os plastos, que é a mesma coisa que cloroplasto, ele realiza a fotossíntese, então ele mais está em plantas. E a gente tem os vacúolos. Pulsátil, que realiza a regulação osmótica. E tem o digestivos, que realiza a digestão intracelular, assim como naquele outro lá que a gente viu, que são os lisossomos. E a gente tem o citoesqueleto, que ele forma sustentação. Gente, alguns indivíduos invertebrados, acho que invertebrados, eles têm a quitina. E a quitina justamente é esse citoesqueleto. Eles vão sustentar alguma coisa. E a gente tem os centríolos, que eles repartem o DNA e originam cílios e flagelos. Agora, indo para o nosso último capítulo da nossa videoaula de hoje, que é o capítulo 5, que a gente vai falar de classificações biológicas. A gente tem a sistemática filogenética. A sistemática filogenética é uma área da biologia e ela agrupa espécies de acordo com as suas relações evolutivas. Eles tentam entender qual a semelhança e quais as diferenças entre as espécies e os tipos de seres vivos. Aí aqui a gente tem um cladograma. Gente, o cladograma parece ser trabalhinho. Eles formulam hipóteses de parentalidade entre indivíduos. Então agora eu vou explicar o cladograma aqui para vocês. Tá vendo essas bolinhas 1, 2 e 3? Cada bolinha dessa representa que está tendo uma junção da espécie. Por exemplo, na bolinha número 2, a gente está tendo uma junção da espécie A com a espécie B. Na bolinha número 3, da espécie C com a espécie D. E na bolinha número 1, da espécie A, B, C e D. Mas é basicamente isso
o cladograma. E cada nó, como eu falei, cada bolinha aí, representa um ancestral em comum. Só que também, gente, quando a gente fala de essas coisas relacionadas à hereditariedade, a gente fala da teoria da seleção natural. Gente, a gente já estudou isso, já tem decorado. Charles Darwin, gente. Teoria da seleção natural. O que seria? Que o ambiente vai selecionar os organismos que estão mais bem adaptados a ele. Eu vou dar um exemplo da girafa. Gente, vocês sabiam que antigamente existia girafa de pescoço pequeno e pescoço grande? Só que, por exemplo, vamos supor que os alimentos das girafas eram só o das árvores mais altas que tem. Eles só podiam pegar os alimentos deles nas árvores altas. Como que as girafas de pescoço pequeno vai comer? Não vai comer, aí vai morrer, a espécie vai entrar em extinção e vai ficar só as girafas de pescoço grande, porque a característica delas é mais adaptável ao ambiente, entendeu? Teoria da seleção natural, o ambiente seleciona os mais bem adaptados. E nessa matéria a gente tem os táxons. Nos táxons a gente tem o reino, a classe, a ordem, o gênero e a espécie. Esses são os nossos táxons aí na biologia. E um macete para vocês decorarem, gente, é assim. Rato com orégano é gostoso, experimente. Rato de reino com de classe, orégano de ordem. O só tem lá para a frase ter sentido. O gostoso de gênero e o experimento de espécie. Só que a gente também tem as nomenclaturas das nossas espécies, gente. As nossas nomenclaturas sempre tem que estar escritas em latim. O primeiro nome indica o gênero e começa com letra maiúscula. E o segundo nome indica a espécie e deve começar com letra minúscula. Gente, eu esqueci de apagar esse slide aqui, mas ignora. Agora a gente tem os tipos de reinos. Os reinos, que é o primeiro táxon que a gente viu, tem o Monera, que é das bactérias e das árqueas. O protoctista, que é de algas e protozoários, o fungi, que o próprio nome já fala, fungos, e plantae, tem outro também, plantae, que o próprio nome já fala de plantas, animalia, que o próprio nome já fala de animais. Agora a gente vai falar dos domínios. Gente, reinos a gente tem 5 e domínios a gente tem 3. Os nossos 3 domínios são das bactérias, que é formado por bactérias e bactérias, só que a outra é a cianobactérias. E a gente tem o Archaea. Gente, o próprio nome já diz, muda um pouquinho, muda, mas o nome já é parecido, que é o das árqueas. E esse Eucária seria a mesma coisa que eucariontes. Então, o domínio Eucária seria dos eucariontes, que é formado por protozoários, algas, fungos, plantas e animais, que é os outros reinos lá que a gente viu. E essa foi a nossa aula de hoje, gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só mandar aí a dúvida de vocês nos comentários que eu respondo.